Era uma terça-feira, dessas que nascem já cansadas, quando Eduardo, moço de pouca idade e muita pressa, atravessava a Praça da Sé com a natural aversão dos paulistanos à demora e à contemplação. Ali, onde a cidade ferve, pulula e tropeça em si mesmo, ele viu a cena que poucos ousaram ver. Uma velha senhora caída em convulsões, como se os demônios da Idade Média tivessem resolvido se divertir à luz do dia. Que fez Eduardo? Não passou adiante, como tantos outros bem vestidos e bem apressados, que tratam a desgraça alheia como quem desvia de uma poça d'água. Eduardo, esse ainda guardava no peito um ranço de heroísmo, desses que a vida moderna ainda não conseguiu extinguir. Ajoelhou-se, amparou a cabeça da velha, gritou por ajuda enquanto os homens de boa educação e má coragem desviavam os olhos. A convulsão cedeu, como o mar bravio que se aquieta subitamente, e os olhos da velha abriram-se. Mas que olhos! Não eram os de uma pobre mulher doente, nem os de uma mendiga cansada de esmolas. Eram olhos que pareciam ter assistido à construção das catedrais, à queda dos reis, à queima das fogueiras da Inquisição. Com voz fraca, mas de uma nitidez que cortava o ar como navalha, ela disse: Salvaste-me, rapaz. E eu te devo a verdade. Sou bruxa. Fugi de Salem há muitos séculos. Vim parar nessas terras brutas e luminosas para escapar dos olhos de quem me caçava. Eduardo, que já se preparava para ouvir um agradecimento ou, quem sabe, um pedido de trocados, viu-se com um segredo nas mãos. E que segredo! Olhou em volta, procurando nos rostos apressados a confirmação de que não sonhava. Só encontrou a habitual indiferença urbana de São Paulo. A velha sorriu. Um sorriso tão antigo quanto a própria praça. E, esticando a mão, contemplou. Não acredita? Pois saiba, há mais verdade entre a loucura e a realidade do que pode suspeitar tua vã filosofia e teu parco conhecimento. Logo veio a ambulância. Homens de branco a levaram como se fosse só mais uma velha senil. Eduardo ficou ali imóvel, enquanto a praça engolia mais uma história extraordinária, como quem engole mais um grão de areia. Dias depois, atormentado pela lembrança daquele olhar e daquela voz, foi procurar informações sobre Salem, sobre fugas, sobre magias enterradas, sobre o concreto da civilização. Encontrou lendas, encontrou mistérios, encontrou, acima de tudo, o silêncio. Assim, pergunto a vocês, meus ouvintes, e perguntemos também uns aos outros: as verdades e as mentiras que cruzam o nosso caminho devem ser lançadas ao lixo da descrença? Ou deveriam ser tratadas como sementes, que talvez sobre o solo fértil da curiosidade revelem flores que nunca ousamos imaginar? As marcas do invisível. Eduardo, como era de se esperar, tentou voltar à vida normal. Tentou, veja bem. Porque depois de ver a morte dançar nos olhos de uma velha e ouvir dela a confissão de 5 séculos de existência, a vida comum parece mais entediante do que reunião de condomínio. Voltou à Praça da Sé poucos dias depois. Não sabia bem o que procurava. Talvez a velha, talvez a explicação racional. Encontrou o mesmo formigueiro humano, a mesma pressa, os mesmos pombos delinquentes, mas algo estava diferente. As sombras pareciam mais densas. Algumas pessoas olhavam para ele como se soubesse de um segredo que ele ainda não tinha descoberto. Foi então que viu. Um símbolo, quase apagado, desenhado com carvão na mureta da escadaria da catedral. Um círculo, uma estrela dentro e uma inscrição em latim antigo. Algo que Eduardo reconheceu vagamente das suas noites de pesquisa sobre Salem. Protegei-vos da boca que não fala e dos olhos que não piscam. Era o que dizia. Sentiu o frio subir pela espinha, como um sopro vindo de um tempo em que ser curioso era risco de vida. Seguindo o rastro das pistas, porque agora ele era mais investigador do que transeunte, Eduardo foi parando em becos, vielas, cantinhos esquecidos da cidade. Em cada canto uma nova marca, pequena, sutil, mas inconfundível. Era como se a velha estivesse lhe traçando um mapa secreto. No Largo São Francisco, encontrou uma senhora vendendo ervas, que ao ver o desenho que ele carregava no caderninho apenas disse: Você já viu? Agora não pode mais desver. Ele entregou, sem custo, um ramo seco de arruda e guiné. No viaduto do chá, um flautista de rua tocava uma melodia triste.
Eduardo percebeu que as notas desenhavam no ar a mesma sequência de símbolos que vira nas paredes. Então, à noite, voltando para casa, encontrou em seu apartamento, pasmem, um bilhete em papel amarelado, como quem escreve com a pressa de quem tem o tempo mordendo os calcanhares. Quando a lua se esconder 3 vezes, procure-me na Sé. Não venha antes, e venha só. Assinado M. M? Maria? Madalena? Maldições? O rapaz não sabia. Mas sabia que depois de tudo, já não era mais possível voltar a ser o Eduardo comum. Não depois de cruzar a fronteira invisível que separa a rotina da aventura. Aquela fronteira que a maioria nem percebe que existe. Agora peço licença para lhe perguntar, meu caro ouvinte, e talvez ao próprio Eduardo. Será que somos nós que escolhemos encontrar o mistério? Ou será o mistério que, ao esbarrar em nossos passos, decide que está na hora de sermos arrancados da normalidade para sempre? O espelho e o nome perdido. Vieram as 3 noites sem lua, e vieram pesadas, como se o próprio céu conspirasse para que Eduardo não dormisse. Nos sonhos, se é que eram sonhos, via rostos pálidos, cidades queimando, mãos estendidas em súplica. E sempre, no fundo de tudo, a velha senhora da Sé, sorrindo com uma tristeza que atravessava séculos. No 3º dia, ele voltou. A praça parecia deserta, mesmo cheia de gente. Um véu, uma neve quase imperceptível, parecia separar Eduardo dos outros. O som dos passos, das buzinas, dos pregões, dos ambulantes, tudo abafado, como se ele tivesse mergulhado em outro tempo. Ali na base da escadaria, ela o esperava. Não como uma velha moribunda, mas de pé, imponente, com um chale negro e olhos ainda mais vivos, como brasas protegidas da chuva. Chegaste, Disse ela, sem surpresa. e agora verás o que poucos têm coragem de saber. Conduziu para dentro da catedral, mas não pelos portões comuns. Um corredor lateral, esquecido, um caminho entre pilares antigos. Ali, diante de um pequeno altar abandonado, um espelho. Não um espelho comum. Era como um largo vertical de mercúrio. Tremia, quase respirando. Olha, Ordenou ela. O Eduardo olhou. No reflexo não viu a si mesmo. Viu uma criança correndo entre colunas de pedra. Viu homens com capas negras sussurrando juramentos. Viu uma jovem de cabelos dourados ser arrastada para uma fogueira. E então viu, ele mesmo, mas não como era. Viu um rapaz vestindo roupas do século XVII, amarrado, gritando em idioma esquecido. você A velha sussurrou. foi um dos que juraram me proteger, antes de me trair. A voz não era de ódio, era de lamento. De alguém que já chorou tanto que agora só resta a memória do pranto. Reencarnaste para tentar cumprir o que quebraste. O destino é paciente, mas não esquece. O Eduardo recuou, coração disparando. Como acreditar? Como duvidar? O espelho parecia gravar a própria alma dele em imagens vivas. Por que me contou isso? Conseguiu balbuciar. A velha apenas sorriu. Porque chegou a hora de escolher. Continuar dormindo na superfície das coisas ou mergulhar na vastidão que vive entre as verdades e as mentiras. Antes que ele pudesse perguntar mais, ela lhe entregou um pequeno medalhão, com o mesmo símbolo que ele vira antes, o círculo, a estrela e o aviso. Então, como se a realidade resolvesse puxá-la de volta para a terra seca, a velha simplesmente sumiu. Restou a ele o medalhão e o espelho, agora mudo. E aqui, mais uma vez, meu caro leitor, somos deixados na fronteira da dúvida. Quantos encontros que julgamos banais são, na verdade, capítulos de uma história que nossa memória, ou a nossa covardia, preferiu esquecer? O peso das escolhas. O medalhão parecia pulsar nas mãos de Eduardo. Não como um objeto mágico de conto de fadas, mas como um lembrete silencioso de que agora ele estava envolvido. Era tarde para recuar, tarde para fingir que a vida era só boletos, metrô lotado e domingos arrastados. Naquela mesma noite vieram as sombras. Primeiro um vulto parado sobre o viaduto do chá, olhando fixamente para ele. Depois um sussurro que cruzou o vento na Avenida São João. Ele carrega o selo. As forças que perseguiam a velha não haviam morrido. Apenas mudaram de rosto, de roupa, de estratégia.
E agora, ao que parecia, também perseguiam Eduardo. A cada passo, ele sentia a responsabilidade crescer, como uma âncora amarrada ao peito. Não era mais uma questão de crer ou descrer, era questão de sobreviver e talvez de se redimir. O medalhão lhe apontava o caminho, de forma sutil. Pequenos lampejos em algumas esquinas, uma leve resistência ao tentar entrar em certos lugares, sinais de que o passado, seu passado esquecido, cobrava agora a dívida. Mas Eduardo não fugiu. Fez o que poucos fariam. Assumiu o desconhecido. E ao escolher agir, mesmo sem entender todas as regras do jogo, selou de novo o fio de um destino que ele mesmo começara séculos atrás. Talvez tivesse sucesso, talvez falhasse outra vez, mas dessa vez, pelo menos, não seria pura ignorância. E agora, você que escutou isso até aqui, permita-me deixar uma última reflexão. Quantas de nossas escolhas, feitas num ímpeto ou num descuido, abrem portas que só o tempo e às vezes outra vida poderá fechar? Quantas palavras lançadas ao vento, quantas promessas esquecidas, quantos gestos de egoísmo ou coragem não continuam ecoando, invisíveis, moldando um futuro que nem mesmo sonhamos entender. No fim, talvez seja isso que a velha queria mostrar a Eduardo e a nós. Toda atitude é uma semente, mas quem colhe quase nunca é o mesmo que plantou. Interessante a história de Eduardo e a Bruxa da Sé. Talvez, quem sabe, possa ter uma continuação. Eduardo entre mais de cabeça nesse mistério que começou. Por enquanto, vamos usar nossa imaginação e deixar assim.